ali em cima. Certo? Viu aí que apareceu? Aí. Certo. Então, galera, boa tarde aí, boa noite ou bom dia, seja lá qual horário que você esteja vendo esse vídeo aqui, essa gravação, beleza? Aqui, Vlad Nocto, do canal YouTube Eternos Arts, do perfil Eternos Arts também no Instagram. Estamos fazendo essa live especificamente aqui pelo YouTube, que depois postaremos simultaneamente aí nas duas plataformas, YouTube e Instagram, porque o Instagram tem uma nova política, né? Até expliquei para o nosso convidado que o Instagram mudou a política agora para fazer lives, tem que ter aí 1.000 seguidores. E, pô, 1.000 seguidores, assim, para um cenário de black metal, death metal, é foda de conseguir, tá ligado? Então, nós estamos fazendo essa entrevista aqui e depois postaremos nas outras plataformas. E desde já agradeço a todos que vão ver, que estão vendo essa live assim que eu postar. E posteriormente também agradeço, se inscrevam no canal, sigam o perfil da banda, que eu vou colocar na descrição também, o perfil da banda, o perfil Eternos Arts, meu perfil lá também no Instagram, para a gente poder sempre divulgar mais o black metal e o metal extremo, porque, gente, não custa porra nenhuma, gente. Vocês, às vezes, não compram o material da banda física, mas também, às vezes, não ouvem na plataforma, não dão apoio no YouTube, Instagram, e dar apoio pelas redes sociais, né? Eu vou fazer essa introdução aqui, essa chamada de atenção, é o mínimo que vocês podem fazer pelo cenário black metal e metal extremo em geral. Ou seja, seguir as bandas, seguir os membros da banda, seguir perfis voltados ao black metal. Não me interessa qual perfil vocês vão seguir, mas sigam, porque seguir, se inscrever e às vezes comentar, já dá o apoio, já dá o engajamento que a banda, que os projetos precisam para poder crescer, e com isso a cena inteira cresce e vocês não gastam um centavo, só gastam aí com a conta de internet. Então, gente, dá para fazer muito fazendo pouco. Então, sigam o perfil da banda, vou colocar na descrição aí também lá no Instagram, tá? Você marcar a banda. E também sigam os perfis voltados ao black metal, metal extremo. Se você curte um death metal, um death metal satânico, anticristão, se você curte um doom metal no estilo black, dark metal, DSBM, a porra que for, sigam, compartilhem e comentem para esses perfis e canais crescerem. E, gente, falei demais aqui. Eu estou com um convidado aqui da banda Gotthard Krieg, que é o Alocérios, certo? Falei certinho, Alocérios? Tá certo o nome? Agora falou certo. Agora eu falei. Você estava falando errado, então? Não, aquela primeira vez que você tinha falado, você falou errado, mas aí, enfim, agora você falou certinho. Ah, beleza. Falha minha, então. Gente, Relaxa, eu vou pedir para o nosso convidado aqui se apresentar, certo? Falar um pouco dele e depois vamos seguindo a entrevista aí num bate-papo bem legal que espero que vocês curtam aí. Então, Alô, sério, esse espaço é seu. Fala aí quem é você, de onde você vem, de que caverna você saiu, meu caro. Ó, eu vim de Marte, mentira. Cara, meu nome é Lozérios, né? Acho que já tá meio óbvio. Eu sou da banda Gotthard Krieg, eu já tive outros projetos também, né? Como é uma dos tópicos aí que a gente vai abordar, né? Mephistos, deixa eu ver mais qual, e Horror Cultist também. Também sou fundador da produtora Madre Muerte Productions, né? Enfim, e eu acho que é isso aí. Eu tenho 18 anos e isso, sou instrumentista, né? Basicamente isso. Certo. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Certo. Então, cara, uma coisa que me chamou a atenção na nossa conversa antes lá pelo WhatsApp, uma coisa que eu gosto de falar com todo mundo. Eu conversei aqui um tempo atrás com um rapaz de uma banda chamada Kivasir Vampire. É uma banda, um projeto de um one-man band, né? One-man band, para quem não sabe, aí que deve estar nos assistindo, one-man band é quando uma banda tem somente um integrante. E um integrante faz tudo, tá? Geralmente essas bandas de one man band, elas não gravam nada ao vivo, ou quando o fazem, são geralmente com músicos contratados, né? Então, conversando com esse cara, né, do Kivasir Vampire, eu lembro o nome dele, é Daniel, o nome dele, eu fiquei muito intrigado com uma informação, assim, bem boba, que era a idade dele, cara. O Daniel, ele tem agora, acho que ele acabou de completar 20 anos, estava com 19, 20 anos, eu acho. E, cara, me surpreendeu bastante,
Porque, primeiro, alô, sérios, uma coisa importante do pessoal do black metal, importante não, mas uma coisa que vale citar, é que o black metal parece ser um pouco alheio ao pessoal que vai entrando na cena, né? Que sejam mais novos. E eu preferi seguir um caminho contrário. Eu segui o que eu decidi fazer. Entrevistar todas as bandas que estivessem disponíveis para falar sobre black metal, sobre projetos, sobre qualquer coisa voltada ao black metal. Por quê? Porque eu não quero ficar focado. Eu conheço muitas bandas grandes, particularmente alguns membros de bandas grandes, e sim, eu entrevistei eles também, lá, o pessoal do Lord Akemoth, Abside, falei com o cara do Amercorn. A Amercorn é uma banda que está aí no cenário há mais de 30 anos, eu conheço a banda há mais de 2 décadas, mas eu decidi por misturar, né, a linha, diria assim, não a geração mais antiga e a geração mais nova, certo? Para que isso dê para as pessoas também que, de repente, tinham lá a idade do Daniel, do Kivasi Vampire, e pudesse também se inspirar a entrar nesse cenário black metal, por ver que também tem pessoas jovens, né, cara? Então, acho que isso é muito importante. O que me leva a conversar contigo, cara, o que te fez, cara, tão novo, né, entrar no cenário black metal, o que te fez ficar inspirado pelo black metal, porque a sua fala, né, o que você vai responder, pode engajar a galera também a entrar nesse cenário e fortalecer mais ainda a cena, porque precisamos eu falo muito isso, mas precisamos de mais soldados, né, nessa cena black metal aí. Então me fala aí, o que te levou, cara, a tão jovem? Pode até falar a sua idade, não tem nenhum problema, tá? Minha idade que é 42 anos, sou bem mais velho que você, mas não faz porra de diferença nenhuma, né, cara? Então me fala aí, o que fez você entrar na cena, o que te atraiu no black metal, tá? Fala um pouco pra galera aí, meu. Cara, eu acho que foi bem orgânico, pra falar a verdade. Tipo assim, eu. Deixa eu ver, eu comecei a ouvir black metal em 2022 por aí, né? Mas eu ouvia bastante coisa junto também, death metal, enfim, outros gêneros. Eu ainda estava sendo metal extremo e tudo mais. Mas acho que com o tempo eu realmente fui vendo que eu gostava muito daquilo, acho que mais pela sonoridade mesmo, acho que também pela estética. A estética também ajudou bastante a me atrair e tudo mais, as fotos que o pessoal tirava nos anos 90, 2000, enfim. Mas acho que principalmente porque é algo que eu curto bastante, né? A sonoridade, a música, como que era feita. E eu gosto muito de música extrema no geral. Tipo, eu digo deixa eu ver. Óbvio, né? Eu ouço outras coisas também, além de coisas extremas, enfim. Mas, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia bastante música eletrônica, só que eu gostava muito das músicas eletrônicas que eram mais rápidas, sabe? E eu acho que esse meu gosto pessoal foi transportado pro black metal, pro metal, né, no geral. Mas, na verdade, para falar a verdade mesmo, não teve nada em específico, mas foi bem orgânico mesmo, sabe? Eu fui gostando cada vez mais, tipo, ouvindo cada vez mais bandas que me atraíssem, enfim, eu vi que realmente o black metal é algo que me atrai bastante. Tem muita coisa que, quer dizer, porra, tem pequenos detalhes que eu curto na música que, tipo assim, no black metal tá tudo junto, sabe? Eu curto música mais rápida, eu curto música melódica, sabe? Que é por isso que eu faço o medieval black metal no Gutter Creek, né? Minha banda principal. Enfim, mas realmente foi bem orgânico, eu não consigo apontar em alguma coisa assim específico que realmente me atraiu, assim. Certo. Deixa eu voltar aqui. Uhum. Cara, falando um pouco sobre a minha experiência, né? Eu comecei a ouvir black metal, acho que em 97, 96 por aí, e eu gosto de dizer um pouco da minha experiência anterior, porque o pessoal, né, alô, sério, o pessoal acha que a gente já nasce ouvindo metal extremo e não tem um caminho. E às vezes, eu acho que nem às vezes, mas assim, geralmente o caminho é muito besta, é muito bobo. Passa por bandas que não tem nada a ver com black metal, passa por coisas comerciais, passa por estilos que não tem nada a ver com black metal. Eu Muita acho que coisa. acho que deve ter por aí um pessoal, sabe? Quando eu tinha vou falar assim, 8 anos, 9 anos, é evidente que eu não ouvia metal, caralho. Eu tinha 8 anos, estava na segunda série, eu devia ouvir música para criança, música popular, sabe? As músicas que
que são geralmente consumidas no Sim, Brasil, sim. sabe? Pô, quando eu A era pandemia, criança, cara, eu tinha medo. Eu tinha medo de rock, cara. Mas aí, porra, pra ver o contraste de hoje em dia, né? então, é isso mesmo que você falou, cara. A gente tinha medo sobre isso. Quem tem, às vezes, um irmão, eu tenho um grande amigo até hoje na cena black metal, né? Que ele fazia logotipo de banda black metal. Eu fiz uma revista com ele, tínhamos um bar juntos, somos amigos até hoje, ele é arquiteto. E na época, cara, ele tinha um irmão dele que curtia metal, né? Metal melódico, etc. E assim, ele não se dava muito bem com o irmão dele, sabe? Eu até achei estranho, eu falei, caralho, meu, pra mim seria muito foda se meu irmão curtisse um metal melódico, um Blind Guardian, um Rhapsody, um Halloween, sei lá. E ele não conversava com o irmão dele, né? Mas depois eu descobri o porquê da dinâmica, né? E esse amigo meu, ele começou a curtir um metal mais extremo, até para se diferenciar, tá? Do irmão. Não que esse seja o motivo principal, claro. Se ele estiver vendo assim essa live, vai achar que eu estou mentindo, mas não que eu acho que foi devido a isso. Mas nós também ouvimos um metal diferente para nos sentirmos também fora de um certo grupo. Nos sentimos um pouco mais exclusivos, mas não é essa palavra, para nos sentirmos um pouco mais originais, eu diria, Isso, né? sim, sim. Então, na minha época, tem bandas que ainda existem até hoje, mas para eu citar banda na época que eu ouvia, cara, eu ouvia, por exemplo, Green Day, na época era banda recente, hoje ainda existe, né, a banda Green Day, Offspring, eu ouvia muito punk rock californiano, muito punk rock tradicional, banda de hard rock como Aerosmith, na época Skid Row, Guns N' Roses, naquela época também. Depois eu comecei a ouvir o Iron Maiden, Metallica, então é uma coisa que vai vindo naturalmente essa coisa. Se você gosta de uma coisa mais leve, você fica no leve. Mas eu fui apreciando mais e mais e mais o cenário mais extremo, né? Então, ouvindo Iron Sim, Maiden, sim. depois Metallica, depois indo pro É, Creator, pro Slayer, até que eu cara, cheguei você. no... Não, Pode pode falar. falar, pode. Não, Pode não, bate, concluir. bate, não, não, pode Cara, falar porque para não perder o você raciocínio. colocou bem mesmo, tipo, a gente vai ouvindo coisas cada vez mais extremas e vai gostando e vai querendo mais e mais e mais até chegar no black metal. E é basicamente isso, é um caminho muito orgânico. Você não começa, eu vou ouvir isso, não é um caminho, tipo assim, predestinado, nem nada do tipo. Você vai realmente Sim. ouvindo e vai gostando, assim, organicamente, naturalmente. Sim, sim. Tem algumas pessoas que, claro, ficam no metal tradicional. Não quer dizer que não é uma evolução. Cada um fica no estilo que te agrada mais. Se a pessoa ficou no Sim, rock tradicional, lá no Nirvana, Guns N' Roses, Offspring, assim, bandas nacionais, assim por diante, ou passou para o metal, de repente, como Running Wild, Gravedigger, assim por diante, ou passou para o death metal, com Dayside, Cannibal Corpse, Incantation, Mortícia, e assim por diante, e alguns vão para o black metal. Meu primeiro contato, depois eu vou passar para você a fala, meu primeiro contato com o black metal foi através da TV, na época o MTV tinha um programa chamado Fúria, quem estiver ouvindo Uhum. aí for mais velho vai entender o que eu estou falando, esse programa Fúria MTV, e nessa época, final de semana, que aconteceu Fúria, acho que era sábado, acredito, passava algumas bandas mais leves e algumas mais pesadas. Eu me lembro exatamente que numa semana passou Death Metal, passou Dismember, Death Metal passou Satyricon, depois passou Emperor, depois passou, acredito que Cannibal Corpse, Dayside. Aí naquele momento eu pensei, caralho, é isso que eu curto. É essa porra aí que eu curto. Esse negócio extremo É, cara. aí, sabe? De chamar atenção, de ser uma coisa muito anticristã. Me identifiquei com isso. E aí depois, quando naquela época eu curtia mais Iron Maiden, né? Curtia muito Iron Maiden. Aí comecei a curtir mais o Black Metal. E meu primeiro contato, que eu comprei alguma coisa Black Metal, foi quando eu comprei uma fitinha, um cassete do Gorgoroth, do álbum, acho que o Pentagram, o álbum, né? E aquilo moldou para mim tudo, cara. Era uma fitinha, depois comecei a comprar várias fitas, comecei a trocar material, mas aquela fitinha virou aquela chave. Eu pensei, porra, agora eu não sou só um cara que tá vendo MTV, eu sou um cara que compra o conteúdo de black metal. E eu comecei a procurar o quê? Eu pensei, pô, esse estilo não deve existir somente lá fora, na Europa. Deve ter aqui no Brasil também, certo? Eu já conhecia o Sepultura, já tinha uma ideia do que era um sarcófago, assim por diante, dorsal atlântica. Comecei a procurar bandas nacionais e achei banda pra caramba. Então, agora sobre você, me fala aí, quando foi que você, assim, qual foi a primeira banda que você ouviu no black metal que te fez assim gostar? Quais as bandas que você mais ouve, certo? Que você começou a ouvir na época, que hoje você ouve ainda, que te inspiraram a se manter, a seguir esse caminho do black metal? Fala aí pra gente.
Cara, eu comecei ouvindo, acho que as mais famosinhas, né? As mais famosas de todas foi por causa daquela treta toda que teve lá na Escandinávia e tudo mais, enfim, por Certo. Zoom, Emperor, enfim. Mas eu me atraí mesmo, assim, dentre todas elas, assim, desse cenário que teve todo, acho que foi. Não, acho não, né? Com certeza foi Burzum. Burzum foi uma das bandas assim, que mais me inspirou assim, de todas a começar a ouvir realmente a fundo, né, o black metal. Eu não vou dizer a fundo, porque no começo eu praticamente só ouvia Burzum. Eu tentava procurar bandas, assim, eu ouvia outras bandas, mas a maioria que eu ouvia, eu achava muito genérica, sabe? Eu achava muito genérica, então eu acabei que, sei lá, ouvi tudo de Burzum, praticamente. Tudo de black metal. Não vou dizer tudo, porque eu, pessoalmente, não curto muito os atmosféricos, assim, né? Aquelas músicas de Dungeon Synth do Burzum. Mas, assim, tudo de Burzum eu ouvi, tanto que a primeira camiseta que eu tenho até hoje foi do Burzum, sabe? Foi do Philosophy, isso. Só Certo. que eu acho que a chave realmente que virou assim na minha cabeça para dar aquele gatilho, aquela faísca de fazer música, eu já pensava. Eu já meio que pensava em fazer música desde muito novo, sabe? Mas eu acho que o que foi a chave mesmo foi eu ter conhecido uma banda que, assim, hoje em dia não é tão underground assim, já deixou de ser underground, mas enfim, eu peguei na época que estava deixando de ser, que é a Girls on Kite, Girls on Kate, não sei como é que fala exatamente, não sei se você conhece. É uma banda de raw black metal lá da Alemanha, enfim. E o cara que faz, né, que é uma one-man band também, ele tinha um monte de projetos e era tudo bastante parecido, enfim. E aquilo foi o que acendeu, assim, a chama, né, para poder fazer e realmente criar uma banda, né, um projeto, enfim. Curti bastante o som e tudo mais. Mas, cara, depois de um tempo eu enjoei bastante, tipo assim, de tanto ouvir, né, eu só ouvia praticamente isso mesmo, eu meio que parei de ouvir, Certo. tanto o Burzum quanto o Girls on Kite, né, e em 2024 eu acho que eu comecei a conhecer mais bandas que eu realmente conhecia, não só, tipo assim, várias bandas de um artista, mas tipo, várias bandas mesmo no cenário que tinham Certo. uma sonoridade realmente que eu gosto, né? Até hoje eu me inspiro e tudo mais, enfim. Fui conhecendo, deixa eu ver, Sword of Darkness, Sister Tales, deixa eu ver o Hellgrinder, bastante banda assim mais underground mesmo, porque é um estilo muito específico aqui, assim, que eu gosto, que é realmente black metal melódico, é meio difícil, não sei, de você ver por aí, né, realmente no mainstream, Certo. mas enfim, pouca coisa assim do black metal que eu ouvi no começo eu ouço hoje em dia. Hoje em dia eu ouço realmente mais esses lados assim sinfônicos e tudo mais. Deixa eu ver outra banda aqui. Emperor também é tipo, a mais famosinha assim do metal sinfônico. Deixa eu ver. Enfim, Summoning, diversas. Uhum. Certo, certo. Você citou muitas bandas que eu conheci, que eu ouvi também, né? E o que você falou é interessante, né? As bandas que tocam um metal, um black metal sinfônico, né? Assim, claro, tem o Emperor, o Emperor foi uma banda que eu foi a banda que eu mais curti, né, a ouvir desde o começo, né? Foi a banda que eu mais curti. Começou com aquele raw black metal nas suas demos, nos seus primeiros CDs, né? Não, demo e Sim. EP, mas depois, a partir do primeiro debut álbum, é redundância falar primeiro debut, porque debut já é primeiro, mas no primeiro álbum, que é o In the Night Side Eclipse, ali eu acho que foi o fundamento para o que era o black metal sinfônico, né? Ou um black metal Sim, sim. melódico. E quando a gente fala black metal melódico, o pessoal pensa que é um black metal suave. Não é. É um black Não, metal com não. uma estrutura meio clássica, com influência de música clássica, com uma coisa meio medieval, sabe? E eu Sim. tenho acho que duas bandas e dois álbuns que para mim foram percussores nesse estilo, que foi o Imperil, no seu In the Night Star Eclipse, e o Guerrena no, acho que é, o Guerreiro, álbum sim. eu acho que é o álbum First Spell. Porra, First Spell, isso. esses dois álbuns, para mim, de sinfônico, claro,
tem outros, é porque durante uma conversa, né, que a gente acaba esquecendo outras bandas e tudo mais, Sim, né? sim, sim. E elas moldaram um pouco também do meu pensamento sobre black metal. E claro, como você falou, quando eu vi o Burzum, aquilo meio que virou a chave para mim, porque eu nunca havia ouvido Burzum. Eu comecei a ouvir black metal lá em 98, eu só fui ouvir Burzum. Não, comecei a ouvir black metal em 97, eu só fui ouvir o Burzum em 98 para 99, para você ter uma ideia. Porque tinha muito aquela treta, né, de banda, Mayhem, Burzum, aquele lance do Wagner Vikerme ser nazista e tudo mais. E eu ainda tinha uma interpretação muito ainda binária do black metal. Para mim é o seguinte, eu não vou ouvir nada que o cara seja nazi ou seja fascista e tudo mais, isso naquela época, né? Aí depois de um tempo, eu mesmo analisei meu pensamento e eu pensei, pô, mas eu ouço Richard Wagner, que é um compositor alemão. Eu leio muita literatura alemã, Goethe, Heinrich Heine, assim por diante. Então, em algum momento, essa galera teve um flerte com o pensamento da época, que era o pensamento nazista e tudo mais, né? E eu comecei, de certa forma, a ignorar isso. Falei, na boa, foda-se, eu vou ouvir o que eu Sim, sim. quero. A banda não está no meu contexto social, a banda está na Europa. Então, o que eu especifiquei para mim? Seguinte, se a banda tem um estilo, que é o estilo que preza pelo heroísmo, pelo patriotismo, por uma questão de venerar a honra, a guerra, eu pensei, tô ouvindo, foda-se quem achar alguma coisa. Eu só não vou ouvir as bandas que estão politicamente envolvidas com o nazismo, porque aí é uma outra história. Eu tive muito contato, eu tive uma fase minha que eu era. Nós éramos de uma. Eu era de um grupo de. Chama hoje de skinheads, mas skinheads tem várias facções, né? Então eu Sim. fazia parte do pessoal nacionalista, patriotista, patriotas, e a galera era muito focada nesse negócio de guerra, de guerreiros e tudo mais, mas eu não curtia porque tinha muito vínculo com o cristianismo, né? E eu nunca fui cristão, né? Sim, sim, sim. Então, nessa época, né, por ser um adepto desse estilo de vida mais voltado à guerra e tudo mais, eu comecei a me identificar com essas bandas, mas não com as bandas que faziam isso por política, mas sim que usavam na música um estilo de guerra, de honra, de valor, de força, de superioridade, né? E aí, nessa época, foi 2000 que eu percebi isso, mas lá voltando lá em 99, quando eu vi o Burzum, eu pensei, caralho, banda muito foda. E a primeira coisa que eu pensei também, foi, caralho, é só um cara. Eu pensei, só Então, um cara tá fazendo tudo isso, mano? Aí beleza, eu vi o primeiro, que é o Burzum Ask, o EP Ask, junto com o álbum Burzum, que é o primeiro. Eu pensei, porra, cara, foi a melhor banda que eu ouvi naquela época, cara. Aqueles vocais desesperados, as letras e tudo, sabe? A produção visual e tudo. Aí o que eu fiz? Eu vi todos que tinha naquela época. Na época o Varg já estava preso, então eu vi todos os álbuns, eu vi o Philosophy, vou pegar os mais antigos, vai. Burzum Ask, River Star Oz, Dead Sony Gangvar, e aí depois o Philosophy, certo? E depois vem os álbuns mais sintéticos com sintetizadores, que são os chamados Dungeons Music, que é o primeiro foi. Não, o primeiro foi o Dalden Balders e depois o Rizvikiat, que eu acho. Então, esses dois eram mais atmosférico. Passou um tempo, né? Aliás, esses dois álbuns foram gravados na cadeia, né, da Noruega, né? sim, Pelo sim. Grisnak. E depois eu comecei a ouvir bandas que tinham esse estilo, mas também eram consideradas chamadas bandas chamados NS, né? Que o pessoal acha que são polêmicas, mas cá entre nós, cara, o black metal por si só já é polêmico. Não tem estilo polêmico no black metal. O black metal por si só já é polêmico porque é um estilo anti-hegemônico, né, cara, que vai contra tudo. Para você ter uma ideia, eu ouvi uma banda, até você estava com o visual aí no WhatsApp, né, o Graveland, acho que é o Graveland, né? É E, isso. cara, eu comecei a ouvir o Graveland em 2000. E muito que eu não ouvia foi por medo de achar, porra, mas o pessoal me julgar porque a banda é NS e tudo mais. Eu falei, foda-se. Eu peguei para ouvir naquela época o Follow the Voice of Blood, um álbum muito foda mesmo. Tinha o estilo que eu gostava, um vocal mais odioso, instrumental melódico, tenso. E peguei os outros para ouvir também, né? O Celtic Winter, In the Glare of the Burned Church, Carpathian Wolves, que mais? E depois saíram os mais modernos, Creed of Iron e assim por diante. Eu percebi, cara, que tem muitas nuances no black metal, muitas coisas diferentes, e que nem tudo pode ser ignorado, nem tudo pode ser ignorado, claro, mas que alguns fatores estão relacionados à cultura daquela galera.
E por mais que Sim. você não goste, você não vai estar envolvido naquela cultura específica, sabe? Então, eu comecei a ver uma diversidade de bandas e atualmente eu só ignoro muitas bandas que são bandas voltadas à política. Não porque eu não gosto de política, é porque eu achei, meu, se eu for falar de política, eu ouço música tradicional. Black metal eu Abre quero ouvir pouco. abre o canal da STF na televisão, tá ligado? Exatamente, exatamente. Então, então eu vou ouvir pela questão do heroísmo e tudo mais, né, cara? Então, o que você falou agora há pouco das bandas que você ouviu, do Burst e tudo mais, eu entendo perfeitamente, cara, porque essas bandas, elas despertaram uma coisa assim, uma coisa diferente, uma Sim, ideia sim. diferente, e você pensar que essas pessoas estavam bem voltadas à arte, né? Era uma coisa assim de se surpreender, né? De surpreender realmente. Mas eu já falei demais, já, cara. Já falei demais sobre isso. Cara, Tá? você falou uma coisa que eu acho que. Acho não, tenho certeza, né? Uma das uma dos. Meio que uma das coisas assim que você passa para entrar realmente na cena do black metal é realmente você aceitar esse tipo de banda e ouvir sem problema nenhum, sabe? Tipo, ou sem, sei lá, se vanglorizar por ouvir elas, né? Falar, nossa, Uhum. tipo, tratar como se fosse um troféu, alguma coisa de diferente, mas, tipo assim, é o que a gente mais vê Certo. no black metal, né? Uhum. E realmente não ter preconceito, porque quando a gente ainda tá entrando nisso, a gente ainda tem muito preconceito com o que o pessoal fala, enfim, que é isso, que é aquilo, realmente, mas esse tipo de banda, o que a gente ouve, assim, não altera em nada meio que o nosso caráter. Tipo assim, se a gente já se identifica com alguma coisa no fundo, a gente vai, né, acabar se assumindo, né? Por exemplo, se eu me Sim. identificasse com algum tipo de ideia eugenista, racista, no fundo, tipo, se eu ouvisse alguma coisa, ou enfim, ia me despertar isso e eu ia realmente me assumir isso, me assumir racista, alguma coisa do tipo. Mas não é o meu caso em nada, sabe? Então eu ouço bandas de NS sem problema nenhum, eu não sou racista, não sou nacionalista, não sou nada, não sou nazista, tá ligado? Não, Uhum. não tem problema nenhum você ouvir. Realmente você falou, você tem um ponto aí realmente que acho que não evitar, mas, tipo assim, eu pessoalmente eu acho muito forçado bandas que realmente só falam de política ou alguma coisa assim, realmente acho meio nada a ver, sabe? Já é muito forçadão. E, geralmente, cara, esse tipo de banda NSPM que só fala de política, só enfia política assim no teu ouvido, geralmente é muito genérico, muito genérico. Você vê Sim, bandas, por exemplo, sei sim. lá, Bioskynir, cara. Bioskynir é uma banda NS e é muito boa. Ele não fala só de política, não fala só das ideias dele e tudo mais. Ele fala sobre natureza, fala sobre, Sim, enfim, a sim, cultura, né, da região lá, germânica e tudo mais. sim. E é muito bonito, cara. Você vê que Bioskynir, eu acho que não tem nenhuma banda que se assemelhe a Bioskynir, sabe? Agora tem muita banda por aí, genérica de NSBM, que só fala de política e tudo mais, e Sim, acaba, sei sim. lá, cara, se perdendo muito. Sim, tem até muitas bandas nesse estilo. Curiosamente, muitas bandas que são chamadas desse estilo NS, elas não são, elas não assumiram o título de NS, na verdade. São as pessoas que não ouvem o estilo, algumas pessoas que atribuíram a ela o termo Sim, NS. sim, Bandas sim, sim. NS, na Por verdade, conta são as de. bandas que. Sim, pode falar, pode falar, Assim, manda aí. geralmente o pessoal associa, por exemplo, paganismo a NSBM, E, sabe? Justamente exato. pelo pessoal, tipo assim, meio neonazista e tudo mais, usar, por exemplo, runa, esse tipo de coisa assim. Sim, sim. Mas não tem nada a ver, sabe? O pessoal só realmente tem esse conceito, assim. Sim, eu tive contato muito cedo com os estilos de bandas Viking Metal, né? Ou falamos aqui Viking Metal. E a primeira banda que eu ouvi foi o Enslaved, uma banda da Noruega, né? Que tem um membro da banda, do Emperor. A banda é muito foda. Assim, todos os álbuns assim iniciais eu ouvi todos, gostava muito, ouvia todos os dias, né? Um Enslaved tem esse álbum chamado Frost, que tem lá músicas clássicas como Wotan, Loki. E quando eu comecei a ouvir essa banda, esse Enslaved, também me virou a chave de pensar, pô, mas nem toda banda que fala sobre viking e heroísmo, ela é necessariamente nazista, cara. E para mim, ou era uma coisa ou era outra, mas eu percebi que tem sim um meio termo no qual bandas falam sobre heroísmo,
falam sobre nacionalismo e não ficam pagando de trouxa, sendo racistas ou nazistas por aí. Então aquilo me inspirou a ouvir mais bandas de Viking Metal, sabe? Enslaved, a Mythotyn, assim, uma banda que eu gosto bastante da Suécia, que é o Manegarme, também gosto pra caramba. E são bandas muito boas. E as bandas NS que eu já ouvi, que são mais focadas em política ou falar bobagem, elas são muito ruins. Eu já ouvi, é muito ruim mesmo, muito tosca, sabe? Aí, as bandas, como eu estava falando antes, as bandas que o pessoal atribui o termo de NS, elas nunca se chamaram de NS, na verdade. Elas se intitulam Black Metal, normalmente, Black Metal. Elas não se chamam NS Black Metal, elas se chamam de Black Metal. Posso estar errado na minha análise aqui, mas eu vi poucas bandas que se intitulavam, que falavam que eram NS. Elas falavam sempre que são, por exemplo, um caso clássico, fora do Graveland, é o caso Nocturnal Mortum. O Nocturnal Mortum sempre se assumiu como Black Metal. Black Metal, Black Metal, Black Metal. Mas aí eu nunca, sinceramente mesmo, eu nunca vi nenhum CD deles, tá? Escrito lá, nós somos NS Black Metal. Eu não vi. Posso estar enganado. Não quer dizer que eles não sejam, tá? Não quer dizer que eles não sejam. Estou dizendo que essas bandas que nós atribuímos o nome de NS, elas só se intitulam Black Metal, só que nós percebemos que pelas letras que eles são NS, pelas letras, né? Tanto que tem um álbum do Nocturnal Mortum, tem álbuns muito bons do Nocturnal Mortum, mas tem um álbum em particular que é um álbum muito foda, é muito bom, aliás, é um álbum chamado Nechrist, é como se fosse Negar Cristo, Nechrist, um álbum foda. Músicas cantadas em ucraniano, certo? E aí tem uma música com título em inglês, a música é The Call of the Aryan Spirit, o chamado do espírito ariano. Foi nessa música que eu vi que eles tinham uma coisa ali de nazi, racismo e tudo mais, mas é uma coisa deles. Aí, voltando ao título disso, né, sem estender muito o assunto, muitas dessas bandas, inclusive o próprio Graveland, começaram a se titular de Heathen ou Heathen Black Metal. Heathen, né? Heathen, eu acho. Exatamente. A pessoa fala Heathen, um fala Heathen, porque o pessoal no Brasil fala inglês errado, então eles falam Heathen. Mas, tipo, sim. Heathen Black Metal. Que seria tipo assim, um black metal de pureza, um black metal de nacionalismo, um black metal saudável, algo nesse estilo, né? Ou seja, um black metal voltado para uma coisa mais limpa, né? E não necessariamente a NS. O próprio termo Hitler não quer dizer bem isso. Então, apareceram várias bandas nesse estilo, que tinha um estilo medieval, pagan, e que muitos atribuíram a eles a alcunha, né, de NS, né? Então, particularmente, cara, né, para a gente poder passar para outro tema, eu não acho um tema polêmico, porque o black metal por si só, por ser anticristão, por você curtir black metal num país predominantemente cristão e usar um visual de bandas de black metal e tocar, ou se tiver algum projeto voltado ao black metal, já é polêmico por si só, cara. Já é polêmico. Sim. O black metal não é um estilo hegemônico. O black metal, apesar de estar crescendo no underground, o black metal não é um estilo popular. Não tem como ser popular. Gostaria eu que fosse mais popular. Gostaria de ver na minha sala de aula 10, 15 alunos com um visual de bandas de black metal. Para mim seria ótimo, porra. Mas essa não é a realidade, a gente sabe disso. E tem muita gente que está falando por aí que o black metal se tornou muito popular. Não se tornou, não, gente. Acho que na Europa pode ser um pouco mais popular em alguns países, porque tem bandas que são bandas icônicas. Eu creio que na Noruega quase todo mundo conhece o Dimmu Borgir. Mas no Brasil, quem conhece Dimmu Borgir ainda é o pessoal voltado, né? São as pessoas do metal em geral, né? Sim. Realmente, eu acho que o pessoal que fala que tá muito mainstream e tudo mais, o black metal, acho que é um pessoal um pouquinho mais sensacionalista, ou enfim. Porque realmente, né, é um gênero que por si só já afasta muita gente por conta desse cunho cristão e tudo mais. Enfim. E ainda mais, né, por conta desse preconceito que o pessoal tem contra o NSBM e tudo mais, que eu entendo, mas geralmente o pessoal associa muito bandas que não tem nada a ver com, por exemplo, o Graveland, a NSBM, sabe? Enfim, realmente, eu acho que é um gênero que nunca vai ficar realmente em alta, sabe? Pra, tipo, realmente sair dessa bolha, né? Realmente o pessoal conhece o gênero, não vou dizer que não conhece, claro que não, todo mundo conhece o gênero, sabe?
mas eu acho que ouvir realmente se aprofundar, saber várias bandas, conhecer bastante bandas assim, sem realmente apoiar, eu acho muito difícil, sabe? Eu acho muito difícil. Certo. Aí voltando agora, cara, falando sobre a sua banda, qual é você e outro membro da banda, né? Então me Uhum. fala aí, né? Se é que você pode falar por ele, claro, né? Me fala quais são as ideias por trás aí do projeto da banda, quais são os temas que vocês usam, as influências, porque pela história de vocês, o que eu andei ouvindo de vocês lá, desde o EP Pure Fucking Krieg, o álbum Crying Without Tears, Passing Through the Blizzard, e aí lá o Humanitas Rot, né? Eu percebi o seguinte, cara, que vocês começaram com uma música bem tosca, bem, tu falo tosco, mas não é ofensa, é Uhum. porque a Sim, gente sim. começa com algo, um pouco mais sujo, mais tosco, com produção um pouco mais baixa, e depois vamos evoluindo, né? E eu percebi, cara, pô, fui vendo todos os CDs de vocês, todos os álbuns de vocês, e assim, foi de uma coisa muito tosca, muito primitiva, mas ainda com aquela veia black metal lá dentro, né? E aí, do nada, cara, vocês aparecem com um álbum muito bem feito, bem produzido, que foi o álbum, deixa eu ver aqui, lembrar o nome, o Chronicles of Domination, certo? Sim, sim, certo. E, cara, para mim foi uma surpresa muito grande, porque é um álbum que, meu, tem assim uma qualidade de muitas bandas que eu já ouvi anteriormente, até eu diria assim, uma qualidade daquelas bandas europeias que estão começando lá no início, né, cara? Então achei bem interessante, um álbum muito bom, né, cara? Eu ouvi 2, 3 vezes esse álbum. E eu levanto para você a pergunta, cara, quais são as ideias por trás da banda, né? Os temas que vocês abordam, assim, do primeiro ao último álbum, certo? Não vou falar Sim. sobre influências, porque nós falamos agora há pouco sobre bandas, certo? Então me fala aí, quais são as ideias por trás da banda? Quais são os temas que vocês abordam na banda, certo? E afinal, o que significa Gother Krieg? Eu tenho uma ideia do que significa, mas quero ouvir das palavras de vocês aí, que são os caras da banda, né? Vamos lá, cara, Gutter Krieg. Primeiro eu tenho que contar um pouquinho da história, né? Realmente a banda começou de uma forma meio tosca, né? Como você disse exatamente. Foi da influência que eu tinha no Grozom Kite, por ele fazer raw black metal. E tipo assim, não era um raw black metal meio simples, não. Era muito sujo, muito sujão. Eu acabei me inspirando muito nisso, sabe? Então, o Manifest Root, Pure Fucking Krieg, o Crying Without Tears e mais qual? E o Cerimônia aos Mortos também, é tudo raw black metal, entendeu? O Cerimônia aos Mortos é um pouquinho menos, mas ainda assim não deixa de ser, né? E também outra coisa, infraestrutura que eu não tinha, basicamente, eu gravava com o celular da minha mãe, o meu violão, aí tipo, fazia as músicas no celular, sabe? No FL Caralho. Studio de celular, eu colocava distorção, enfim, um puta paranauê só pra fazer música, sabe? Só que depois de um tempo eu acabei enjoando de Girls on Kite, de raw black metal no geral, pra falar a verdade, eu enjoei bastante depois de um tempo. Hoje eu ainda ouço, dependendo da banda, mas é bem pouco. E eu dei uma pausa, né, na banda e tudo mais, por eu não estar mais ouvindo raw black metal, porque originalmente a banda era de raw black metal, sabe? Sim. Então eu dei uma pausa, fiquei naquilo de, eu não vou voltar, porque não tem nada a ver com as coisas que eu tô ouvindo hoje em dia, né, que eu já tava começando a ouvir tipo, bandas mais limpas, né? Eu tava com aquilo, pô, eu não vou voltar com a banda com um som nada a ver, né? Com um som limpo, tipo, pô, qual que é o sentido, sabe? Só que aí os meus amigos foram me influenciando, pô, volta com o Gutter Krieg, volta, não sei o quê, pô, brincando, né? Ai, quando é que vai ser a volta? Pô, quando é que vai ser o comeback, não sei o quê. E eu fui animando, sabe? Nisso eu fui animando, só que pra voltar faltava um vocalista, porque, tipo assim, nos lançamentos antigos, passou dois vocalistas. Passou o Count Alphys, Conde Alphys, enfim. Ele fez o Humanitatis Root e o Pure Fucking Krieg. E passou também o... Caraca, eu esqueci o nome, o nome dele, porra. Eu esqueci o nome dele, mas ele também passou. Era, sei lá, Lorde, alguma coisa também, enfim. Hoje em dia nenhum dos dois está mais no black metal. O pessoal foi pro trap. Até o irônico isso. Mas enfim. Caralho. Deixa eu retomar aqui o. Uhum. Calma aí.
Ih, meu Deus do céu, travei. Enfim. Aí, Tu tava nesses... falando da história do membro que Não, saiu, da sim, agora banda. eu lembrei, agora eu lembrei. É, Uhum, entrou esses dois vocalistas, né? Eles fizeram certo, esses dois álbuns. O Count Alves fez o Anita Short e o Pure Fucking Krieg. E o outro vocalista, ele fez o Cerimônia aos Mortos, beleza. Só que certo. aí, depois de um tempo, né, o pessoal meio que foi desanimando de fazer black metal, os dois vocalistas, no caso, né? Eu até tentei, tipo, falar, pô, mano, a banda aqui, isso aqui é maneira e tal, mas o pessoal realmente desistiu. E nesse meio tempo também que eu fui parando de fazer o Water Creek, eu também estava fazendo outros projetos também, eu fiz os Mephistos, enfim, mas eu também acabei parando, porque o Mephistos também era Raw Black Metal, mas aí, né, eu desisti do Raw Black Metal, enfim. E nesse meio tempo eu também estava começando com a Madre Morte. E, enfim, conhecendo várias pessoas, né, várias pessoas entrando, outras saindo, eu conheci o Anubius, que é o vocalista, né, atual do Water Creek. Ele veio no Instagram da Madre pedindo para tipo, produzir para uma banda dele, produzir para um projeto dele. Aí, beleza, eu produzi, padrão, tá ligado, normal, de boa. Só que eu percebi que o vocal dele era bem bom, sabe? Só que ficou isso na cabeça, eu não tava ainda pensando totalmente em voltar com o Water Creek, né? Aí, beleza. Aí, agora voltando, né, na época que eu tava animando, como eu tava dizendo, faltava um vocalista, né? Porque eu não sei fazer vocal. Até hoje eu não sei fazer vocal sem, sei lá, machucar minha garganta ou alguma coisa do tipo. E foi lá e apareceu o Anubius, né? Aí eu lembrei dele, eu lembrei que eu gostei do vocal dele e tudo mais. Eu falei, pô, tem como você fazer esse teste aqui? Fazer o vocal para essa música aqui? Ele foi lá e fez, e a gente lançou o Passing Through the Blizzard Woods, que é o single lá que, ao mesmo tempo que eu tô testando o vocal do Anubius, eu também tô testando o meu computador que eu tinha ganhado, né? Eu tava testando o FL Studio no computador, então acho que foi praticamente uma demo, né? A gente lançou como single, mas foi praticamente uma demo, um ensaio, né? Um rehearsal, enfim. Daí depois disso a gente foi fazendo, né? O Chronicles of Domination, cara. Caramba, e você falou uma coisa assim que, para quem está nos ouvindo, vai achar meio estranho, né? Que alguém desiste do gênero black metal para ir pro trap, né? Que é uma coisa até engraçada de ouvir, mas assim, o pessoal tem que entender porque é uma nova geração, né, Lóceros? É uma nova Sim, geração, sim, cara. sim. Na minha época, por exemplo, teve muito cara de black metal que largou o black metal e foi para música eletrônica, de algum estilo. Isso não é mentira, Sim, não, cara. Foram pro eletrônico, foram pro industrial, assim por diante. E eu são não algumas duvido. bandas. E pra você ter uma ideia, tem muitas bandas nesse estilo eletrônico, mais extremo, mais pesado, que eu curto pra caramba, meu. Tem até umas bandas que são de Satanic Electronic Music, tá? Que elas tocam um eletrônico pesadão. Depois eu te mostro algumas bandas, e algumas Uhum. delas foram fundadas por caras do black metal, cara. Porque não é. Eu pensei, mano, não pode ser coincidência eu começar a ouvir uma música eletrônica que tem vocal rasgado, é pesado e são temas profanos. Aí eu comecei a pesquisar e vi que algumas dessas bandas, né, não só os caras tinham influência do black metal, como alguns vieram do black metal, cara, Sim, sim. sabe? Então, atualmente, né, cara, a gente pensa o quê? Que na geração atual, né, pô, e eu tenho uma filha de 18 anos, cara, minha filha nunca curtiu rock, minha filha sempre curtiu trap, funk, assim por diante, e que para mim não faz nenhuma. Sinceramente, cara, eu nem me apego a isso. Para mim, cada um tem o seu estilo e já era. Só que o pessoal tem que entender o seguinte, cara. Para você se manter no black metal, para você poder escolher isso como estilo, cara, de vida e seguir, é muito difícil. O pessoal fala assim: ah, quem curte, curte. Não é bem assim, cara. Não é quem curte, curte, porque às vezes, Alóceros, não é só curtir que vai te manter no estilo, cara. Porque olha só, quando eu comecei a curtir black metal, eu morava com meus pais. Então, cara, era até difícil ouvir uma fita, ouvir um CD, Sim, cara, com seus sim. pais em casa, letras pesadas, algumas bandas que eu ouvia, eu cantava em português. Então, minha mãe entendia algumas coisas, não gostava, etc. Então, o pessoal, às vezes, eles acham isso engraçado, mas
é uma realidade, cara. Se o black metal começa a te dar muito mais problema do que satisfação, você é Sim, obrigado a abandonar o estilo, cara, né? sim, sim, cara. Inclusive aqui em casa eu tenho que ouvir de fone justamente por isso, sabe? Porque, pô, eu tenho 18 anos, moro com meus pais, enfim, eu realmente tenho que ouvir no fone porque eles não gostam mesmo. Então, exatamente. E assim, é uma coisa, é um processo natural, cara. É um processo natural. O pessoal, eu converso muito com as novas gerações, né, cara? E eu me lembro uma vez que eu estava numa sala de aula, corrigindo alguns trabalhos, eu estava ouvindo uma banda de metal sinfônico chamada Therion. O Therion é uma banda de heavy metal sinfônico, mas começou como death black metal na Alemanha, né? Aí um aluno me viu na sala de aula sozinho ouvindo e perguntou, né, pô, professor, o senhor gosta de metal extremo e tal, né? Aí ele colocou, você conhece essa banda aqui? Aí colocou o Mayhem, né? Aí eu falei, conheço. Aí ele disse, conhece Cannibal Corpse? Eu conheço. E, cara, foi uma satisfação, porque esse aluno, né, eu lembro dele exatamente, que é o Herbert, né? Ele tinha, na época, 16 anos. Isso foi em 2023. 16 anos, cara. É a mesma Sabe? Eu idade que achei eu. fantástico, né? Aí Sim. eu sentei com ele lá, bati um papo sobre as bandas, ele falou que tinha uma dificuldade de ouvir em casa, e se essas pessoas, essa garotada, não falo molecada, esse pessoal jovem, não tem esse incentivo de pensar, pô, o cara ali tem 40 anos, mas ele ainda curte black metal. Ou seja, eu passei por tudo que eles passaram, que você passou, e se você se mantém nesse estilo, cara, no futuro vocês vão poder falar com as pessoas mais jovens também sobre a dificuldade de estar nesse estilo, porque não é fácil para todo mundo, cara. Não é uma Sim. coisa que você pode entrar numa escola, no trabalho, é difícil também. Ainda mais quando você veste um visual, usa algum tipo de tatuagem, sabe? É difícil, sabe? E o pessoal mais Realmente. velho do black metal hoje, eles acham que isso é fácil, cara. Não é. Quando você mora sozinho, seja lá se você mora bem ou mora mal, é uma coisa, cara. Quando você mora com seus pais, até mesmo uma coisa importante, né, cara? Quando nós, de repente, casamos ou namoramos com alguém que não é do estilo. Também é difícil, sabe? Sim, sim. Nós não estamos na Europa, né? Onde você encontra num show uma galera que curte o metal e tudo mais, né, cara? Que é bem difícil, né? É, Os próprios sim, shows sim, são sim. difíceis, né? Muita coisa. Então, eu te entendo perfeitamente, cara. Perfeitamente. Você quer foda, tá? Cara, me fala um pouco aí. Eu sei que você não está muito a par da cena nacional ainda, Hum. mas o que você tem ouvido da cena black metal nacional? Não que você tenha ouvido só musicalmente, mas me fala aí. O que você pôde, assim, no seu tempo agora, no muito tempo que está caminhando aí na parte black metal, nesse período, o que você ouviu de metal nacional extremo, pode ser black ou death, nacional, que tenha chamado a sua atenção, cara? Tem alguma coisa em particular ou não até agora? Deixa eu ver. Cara, nacional, eu realmente explorei bem pouco, sabe? Eu acho Certo. que só algumas bandas que eu realmente curti e levo como inspiração. Tem uma em específico, que é a Lupus Noctem, talvez você conheça, que é aí de São Paulo também, acho que é de Atibaia, sei lá. Enfim, Qual o nome? é Lupus Noctem. Eu tenho o CD aqui, calma, deixa eu ver se eu acho. Lupus Noctem. Deixa eu ver se eu já Esse ouvi alguma aqui, ó. coisa aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Que tem. Como é que é o nome? Medieval Ages. Aqui, ó. Não sei se dá. Deixa eu Eu acho que não ver. vai dar pra ver na câmera aqui. Olha só, essa banda aqui, ó. É maneirinha. Deixa Muito... Não, maneirinha não, é muito foda. Eu levo como né? inspiração, cara. Mas eu acho que além dessa, pouquíssimas assim me agradaram, porque realmente eu gosto muito de algo mais melódico, mais sinfônico. E no Brasil é muito difícil de ver bandas assim desse estilo, sabe? Muito mais difícil, porque geralmente o pessoal se inspira muito mais em bandas de black metal tradicional, né? Metallica e tudo Certo, mais, enfim. Também puxam muito pro speed, né? Enfim, certo. tem pouca coisa de melódico, sinfônico aqui pelo Brasil, pelo menos o que eu explorei, né? Pouca coisa. Certo. Lupus Noctem, eu acho que se eu ouvir eu não me lembro, né? Depois vou dar uma olhada, né? Aqui de São Paulo eu conheço muitas bandas, né? Aí se eu não ouvir agora, recentemente, porque a banda já deve ter acabado, né? Eu, Ela é de eu, 2013, por aí, 2015, não sei. então, deve ter, deixa eu dar uma olhada aqui, deve ter algum tipo de, deixa eu ver no rapidinho aqui. Uhum.
Porque bandas nesse estilo, não conheço não. Tem aqui umas demos, um álbum principal aqui que é o Medieval Ages. Isso, esse que eu tenho certeza. Deixa eu ver os membros aqui da banda. Só lembro do Lord Agauris, agora que ele fez também o... Como é que é o nome? Ancient Age, que é a nova banda dele, a banda atual dele é Ancient Age. Ah, certo. É porque aqui tem o nome deles, mas não tem os projetos que eles participaram, né? Então eles não têm muitos projetos depois dessa banda. Tem um aqui que tem Morbid Blood, Beheader, enfim. Depois eu vou dar uma ouvida, né? Pra ver se eu curto o som, né, cara? Eu vi muito metal nacional, né? Eu ouço bastante, tem as bandas que eu curto, né? Eu tô aqui até com a camiseta de uma banda do amigo meu aqui, que é o Abside, curto pra caramba, é uma banda que tá aí há 20 anos de estrada. Ouço muito bandas... não tanto sul-americano, porque sul-americano não conheço muitas coisas. Devo ter ouvido alguma coisa ou outra que banda sul-americana, mas o Brasil é o grande cenário de metal extremo, é o Brasil, cara. É melhor do que da Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, não tem melhor que o Brasil, né, em termos de cenário. Então tem muita banda boa por aqui, né? Até eu te recomendei algumas, né? Atualmente, acho que eu tô ouvindo bastante o Vultum, que é uma banda do pessoal aqui de Mogi das Cruzes, aqui, uma cidade aqui perto. Inclusive, eu não sabia que eles eram no Brasil, eu fiquei surpreso de saber. Inclusive, eu acho que eu soube pelo seu perfil, eu não sabia que eles eram de São Paulo. Sim, eles são lançados por uma gravadora importada, que é a Dracar, a divisão brasileira, né? Eu tive um encontro agora com um cara da banda, e o cara da banda é muito mais velho que eu, cara. Pô, eu me senti assim, falei, pô, eu com 40 e poucos anos, o cara tá com 53 anos, eu acho, o cara da banda. E tá nativo, hein, cara? Ó, tá. Aí ele falou de algumas bandas que ele tocou, e uma das bandas que ele tocava, eu já conhecia na época. Eu falei, caralho, você que era da banda? Ele falou, meu. E o cara tem família, tem filho já... Filho com quase 30 anos já. Então, pra você ter uma ideia, cara. Se para você já é difícil começar no black metal, imagina para você manter depois de um tempo, cara. E o cara tá tocando ainda, mano. Tanto que o amigo meu que é dessa banda aqui do Abside, que é o Leonardo, ele é baterista no Abside, tá tocando no Ocultan. Ocultan te recomendo, cara. Banda nacional, muito foda, tá ligado? Acho que eu já ouvi falar, se bobear. A banda é muito boa, Ela trabalha com temas diferentes, trabalha com o tema da Kimbanda, que é um tipo de magia. Já ouvi já. Cara, a banda é boa, acho que uma das melhores bandas de black metal nacional, cara, sabe? Conheço o pessoal da banda, são aqui de São Caetano, tá? E algumas outras regiões, enfim. Aí esse grande amigo meu, Leonardo, que toca no Abside, ele tá também tocando no Ocultan, batera, e ele também começou a tocar bateria nos shows ao vivo do Vultum, né? E aí já está programado aí para um show do Vultum aqui em São Paulo. Não lembro onde vai ser agora, né? Mas eu vou ir, porque vai ser Vultum, outra banda que eu não lembro o nome agora. Esse amigo meu vai tocar, né? Com a banda, cara. O som deles é muito foda, cara. Eu peguei os 2 CDs com eles, peguei uma camiseta também com eles, sabe? Então a banda tem muita qualidade, eles tocam naquele estilo de black metal. Falei, até comentei com eles que eles tocam no estilo meio black metal no lado leste europeu, né? Um black metal, aqueles vocais mais odiosos, uma atmosfera mais densa, cara, eu curti pra caramba. Então, atualmente, eu ouço muito eles, o Abside, eu ouço muito Cárpatos também, né, que é nacional, é aqui de São Paulo, e tem muita banda, cara. Eu, particularmente, eu não gosto de ouvir muitas bandas, né, particularmente. Então, eu ouço o que eu gosto, ouço o que eu tô habituado, e eu tenho muito material de bandas aqui que eu tenho, que eu comprei, CD, tem um monte, cara. Sinceramente, alguns eu nem tirei do lacre, cara. Nem abri para ouvir, pra você ter uma ideia. Isso eu não consigo. Então tem muita coisa que eu tenho aqui que eu não ouvi ainda, porque às vezes eu não tenho saco para ouvir coisa nova, cara. Mesmo que seja de bandas que são pessoas que eu conheço, sabe? Eu ouvi a sua banda porque... Eu te entendo mesmo, eu te entendo. Eu também, geralmente, eu ouço muito das coisas que eu gosto, né? Porque o que eu gosto é muito específico, né? Muito nichado, digamos assim, que é algo mais melódico e tudo mais. Mas eu te entendo muito demais, de verdade. E, cara, não dá, às vezes não dá, a gente não tem saco mais para ficar memorizando o nome de banda, nome de álbum, é muita informação, cara, é muita informação. Geralmente eu acabo focando mais em fazer música, né, que é o que eu gosto bastante, tipo, eu ouço, claro, né, não vou deixar de ouvir, mas o que eu realmente gosto de fazer é criar música, né, então geralmente eu passo mais tempo criando do que ouvindo,
Geralmente eu acho Sim, que sim. isso é até um pouquinho ruim, digamos assim, né? Eu focar mais em fazer do que ouvir, porque acaba que tem horas que falta criatividade. Aí eu vou lá e ouço, procuro bandas e tudo mais, enfim. Uhum. E eu te entendo, cara, porque eu diria o seguinte: se você passa muito tempo somente ouvindo black metal, ou qualquer outro estilo que seja, você acaba não tendo espaço de tempo para poder criar alguma coisa. Então, com o meu perfil agora, eu estou muito focado em fazer as entrevistas, conhecer pessoas novas, conhecer as bandas, divulgar as bandas, sabe? Aumentar meu círculo de influência e tudo mais. Mas parar para ouvir, cara, às vezes eu paro quando estou no transporte público, no carro, estou às vezes na academia, eu paro para ouvir alguma coisa nova. Mas se no começo já não me agrada, eu paro. Eu paro na hora e falo, vai Sim, tomar no sim, cu, sim. ouça essa porra não, deixa de lado e já era. Exatamente, exatamente. Cara, eu tenho que administrar o Krieg, eu tenho que administrar a Madre Muerte, né, que a gente tá vendendo CD, e eu faço CD, eu tenho que fabricar o CD ali na hora, enfim. Né, agora meio que estourou, vou dizer assim, estourou, né, esse novo álbum, né, o Chronicles of Domination, então eu tô tendo que responder e-mail, tive que responder você, mandar para perfil para divulgar, enfim, acaba que Sim, o tempo livre que eu tenho, assim, eu uso mais para dar uma descansada, né, tipo, jogar um videogame, enfim, ver um vídeo no YouTube, sim, e sim, eu acabo realmente ouvindo mais coisas, como você disse, no transporte público, né, no ônibus, no Uber, enfim, onde quer que seja, ou também na rua, tô andando, tô ouvindo música, sabe? uhum, Eu ouço muita pouca coisa assim em casa hoje em dia, né? Porque realmente acabou aparecendo muita coisa assim para me ocupar. Eu acho que no início, quando eu não tinha banda, não tinha selo, não tinha nada, eu ouvia muito mais coisas, sabe? Porque realmente eu tinha meio que mais tempo, né? Eu tinha mais uhum. espaço para ouvir assim na minha rotina, mas hoje em dia tá bem um pouquinho mais restrito, né? É normal, acho que Sim. vendo assim que você passa pela mesma coisa, eu até fico um pouquinho mais aliviado, porque eu pensei que era uma experiência meio singular, assim, minha, sabe? Meio individual, Sim, sim, mas eu vejo que é bem comum, aparentemente. sim. Até porque, cara, como você falou, a questão do tempo é muito importante. E tem uma galera que você às vezes vai encontrar no cenário black metal que te pergunta: ah, você já ouviu isso? Você já ouviu aquilo? Você já ouviu isso? Já ouviu aquilo? Eu fico, pô, eu fico de saco cheio, sabe? Eu não recomendo. Eu lembro que eu conversei com você ontem no WhatsApp. Eu te recomendei duas bandas de black metal, né? Nacionais, do Sim, Rio de sim, Janeiro. sim. Do Rio de Janeiro, Foi. né? Foi. E, cara, eu poderia recomendar muito mais, mas, meu, foda-se, ouve só essas duas aí por enquanto, cara. Porque assim você vai ouvir duas bandas só, vai poder absorver o conteúdo. E eu vou te falar, uma delas você vai gostar muito, cara, que é o Mysteries, porque foi a primeira banda nacional com um álbum, ó, a primeira banda nacional com um Hum. álbum de qualidade, com capa, música de qualidade e um black metal, um estilo que você gosta, que tem uma pegada meio sinfônica e rápida algumas vezes, cara. Com as letras, mano, é um álbum que se você ouvir hoje, cara, você não vai acreditar que esse álbum foi gravado lá em 2000, lá em 2000 e 2001. Você não vai Sim, acreditar, sim. cara. É um álbum muito foda. Foi a primeira banda de black metal que eu ouvi que juntava tudo, qualidade. Eu tive o prazer de conhecer o vocalista da banda há uns 10, 15 anos atrás, né? A banda ficou nativa durante um tempo, hoje não estou mais nativa, mas essa banda foi uma sensação muito grande lá em 2001, 2, 3, cara. E assim, eu recomendo que você ouça, porque assim, essa banda vale a pena de ouvir. A outra banda que eu te recomendei, que é o Unir Artfully, para você ter uma ideia, essa banda, o vocalista dessa banda, acho que o vocalista, ele tem um projeto que é mais voltado à música industrial eletrônica, né? E aí, acho que Uhum. não sei se ele está ainda nativa, né? Mas, cara, é uma banda muito boa também. Então, quando eu recomendo banda, eu recomendo uma, duas. E assim, eu não fico recomendando banda porque eu sei que as pessoas têm tempo muito escasso, assim por diante. Então, recomendar banda é como recomendar filme, né? Eu não vou te recomendar um filme que você não vai poder assistir agora, né, cara? Então, eu vou recomendar quando você Sim, solicitar ou coisa do sim. tipo, né, cara? Porque o tempo é muito É. escasso. E outra E, coisa também é cara, que você está recomendando bandas que você gostou, né? Então, tipo assim, os gostos são meio que individuais, né? Cada um tem seu gosto e tudo mais. sim, sim, E curiosamente, eu também ainda não ouvi, não lembrei de ouvir também. Mas eu vou dar uma ouvida. Você falou aí que é de um estilo assim mais parecido com o que eu faço, mas eu acho que deu uma sim, atraída. Eu acho que vou dar sim, uma ouvida depois. sim.
Até porque, cara, vou apenas brevemente corrigir o que você acabou de falar. Eu nem recomendei porque eu gosto das bandas, porque, por exemplo, Uni Arfle, eu ouvi muito pouco. Eu tenho só um grande amigo que gosta muito de ouvir a banda Uni Arfle, mas eu ouvi pouco. O que eu mais ouvi, que eu Uhum. gostei, foi o Mysteries, né? Então, geralmente, o que eu recomendo de bandas são bandas que têm muita qualidade, e que, de repente, já vão agradar quem tá no estilo black metal. Então, se eu recomendo essas duas bandas, é porque eu tenho vamos dizer, uma certeza que elas vão te agradar em algum sentido, não só musicalmente, mas Sim, pela, sim. pela capa, pela estrutura das letras, e que vão ser, de repente, influências boas para que você possa ouvir outras bandas de black metal de qualidade. Porque, cara, eu conheço, assim, 200 bandas de black metal nacional. Cara, eu não vou te recomendar uma banda com qualidade ruim, uma qualidade tosca, assim por diante. Não vou te recomendar, né? Assim como se alguém me perguntar, o que você está ouvindo? Se me perguntarem amanhã o que eu estou ouvindo, eu vou falar, pô, tô ouvindo Gotham Krieg, cara, quer ouvir? A banda boa, qualidade assim. E eu vou deixar bem claro, vou falar bem assim, ó, o novo álbum deles é muito foda, mas os antigos, nem tanto. Sim, sim, Eu vou sim. deixar Não, claro. eu reconheço, cara. Pior que realmente eu também não. Assim, pessoalmente eu também não gosto muito, não, cara. Mas fazer o quê, né? Faz parte da nossa caminhada. Exato, exato, exato. Até as bandas boas têm alguns CDs, umas Sim, demos lá sim. antigas que são Tanto ruins, né, cara? que, cara, você falou isso agora, eu esqueci de falar sobre os temas do Krieg. Eu vou até voltar aqui Isso, muito isso, no isso, assunto, mas eu esqueci de falar. isso. Tanto que no início, cara, eu não faço ideia de qual tema que era, porque 15 as letras eram vocalistas e, tipo, na época eu não ligava pra letra, eu juro você, eu não ligava em nada pra letra, eu só ligava pro instrumentado mais, então, tipo assim, eu deixava a pessoa fazer lá, às vezes falava sobre, sei lá, drogas, falava sobre suicídio, falava sobre qualquer merda, tá ligado? Tipo, era realmente muito tosco, sabe? Era realmente muito tosco, tanto que tem letra que hoje em dia eu não tenho nem acesso. Se eu perguntar ao vocalista, eu não devo ter nenhuma resposta também, tá ligado? Mas hoje em dia eu tenho realmente uma resposta, que é tipo assim: a gente não se inspira em histórias em específico ou qualquer coisa do tipo, a gente cria a nossa própria narrativa em cima de outras coisas, sabe? A gente cria a nossa Certo. própria narrativa em cima da temática medieval. Eu também me inspiro muito em um jogo em específico, que é o Conquest of Elysium. Tipo, é um específico mesmo, é meio nichado esse jogo e tal, é uma Uhum. estratégia, que tem mitologia, que tem um monte de coisa. Mas, enfim, no geral é realmente só meio que esse anticristianismo mais fantasioso, com temas medievais e tudo mais de, Certo. enfim, fantasioso no geral mesmo. E aí, pegando esse gancho, cara, o que você curte de ler e de assistir, cara, quando você está nos seus tempos livres aí? É sempre bom fazer essa pergunta, porque o pessoal que assiste gosta de ter esse contato também com o artista, né, com quem faz banda, tem projeto, para ter algumas recomendações, né, cara? Então, me fala aí o que você curte ler, o que você tem lido, né? E o que você Uhum. gosta de assistir, o que você tem assistido, né, durante esse tempo aí. Me fala um pouco sobre isso. Pô, eu acho que eu vou ter que quebrar um pouquinho da expectativa, porque eu não leio, eu não leio nada, porque geralmente não. Quer dizer, até hoje eu não achei nada que me atrai assim a atenção. Acho que a única coisa que eu pensaria de ler seria talvez livros de filosofia. Eu acho que é algo interessante, mas eu nunca paro para Certo. realmente ler, eu nunca tive esse hábito. E assistir, eu acho que também é outra coisa que vai quebrar um pouquinho, porque eu praticamente nada assim de tipo realmente fantasioso medieval, pouca coisa, mas sei lá, cara, eu não sou um grande cinéfilo também, né? Eu assisto Certo. filmes do Quentin Tarantino por conta da direção e tudo mais, são muito bons, Uhum. mas acho que essa parte em específico assim da cultura eu não me envolvo tanto assim. Caramba, isso é interessante mesmo, é uma quebra de expectativa mesmo, cara. Porra. Sim, sim, Geralmente, sim. geralmente a gente vê Você uma banda assim. vai esperar que eu, sei lá, leia bastante Senhor dos Anéis ou alguma coisa do tipo, mas não, eu realmente não, eu não consigo ler, sabe? Eu me perco muito fácil nas palavras, geralmente quando eu tô lendo tipo algum texto, alguma coisa assim, então Caralho, sério eu mesmo? eu tenho meio que essa repulsa, né? Eu não consigo ler direito assim. Mas enfim, acontece, né? Porra, cara, isso é interessante, cara. Mas eu acho que isso vai mudar. Acho que vai mudar. De repente, isso é uma coisa inicial aí, né?
Deveria coisa que Sim, está sim. atribuída, de repente, Realmente a falta de costume mesmo, que eu realmente nunca sim. tive o costume de ler, sabe? Caramba, que interessante, cara, que interessante. E aí, a gente já falou um pouco sobre cultura e tal, né? Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade também, porque algumas pessoas do black metal estão se voltando para algumas religiões não cristãs, né, cara? Então, eu estou encontrando uma galera que tem um vínculo com a Quimbanda, com o Candomblé, algumas são voltadas ao paganismo, algumas são voltadas ao ocultismo de forma geral, né? Eu, particularmente, não tenho ligação com nenhuma, né? Eu curto algumas crenças voltadas ao anticristianismo, mas eu optei por aderir a uma cultura muito mais de guerra. Eu sou muito mais cultura de guerra, de não que seja uma pessoa violenta, mas uma pessoa pronta para a violência, digamos assim. Então vejo muita coisa de tenho muito contato com a cultura de luta, guerra, violência e assim por diante. E outras pessoas têm uma ligação. É curioso, né? Porque quem fala comigo o dia inteiro conversa, ou me vê dando aula, ou meu trabalho como escritor, eles pensam que eu sou alguém muito depressivo, ou eu sou alguém muito violento, né? Quando eles conversam comigo, eles ficam, pô, aquela quebra de expectativa. Pô, mas sei que você era mó brutamontes, nervoso. E não é isso, né? É, sim, Então, sim. uma galera que eu conheço, que eu estou conhecendo atualmente, eles têm muito vínculo com tanto que ontem eu conversei com a Zaz, né, que é uma mina muito antiga no cenário underground, e ela atualmente tem um link, uma conexão muito grande com a religião hindu, né, com os deuses hindus, assim por diante. Então eu percebi que no black metal as pessoas estão se voltando, não são mais anticristãs ou anti-religião, elas são anticristianismo, mas estão em outras religiões. No meu caso, não. Eu nem me considero um ateu. Eu sou realmente, não tenho nenhuma crença, mas eu não gosto do título de ateu para atribuir a mim, que não tenho uma crença, alguma coisa. Então, eu só não acredito em nada, né? E assim por diante. Tem Sim. uma filosofia de vida voltada mais à guerra, à força, à superioridade, assim por diante, né? Mas sobre você, você tem algum tipo de espiritualidade? Você participa de algum tipo de religião? É claro que você não pode falar que você é cristão, né? Senão aí fudeu. Não, cara, óbvio que não. Tipo, porra, tá maluco, né? Você fazer black metal e ser cristão é foda, né? Mas, cara, não. Tem a galera que faz isso, sabia? Tem. É, eu tô ligado. O White metal não, né? O black metal, né? Mas, Isso, enfim, amo black metal. cara, eu não. Assim como você, eu não acredito em nada, mas eu realmente me rotulo ateu mesmo, assim, por costume, né? Desde muito novo, assim, eu realmente nunca acreditei, assim, tudo, mas eu acho que, sei lá, desde 10 anos de idade, 8 anos de idade, tá ligado? Eu realmente nunca tive, assim, fé, sabe? E questão de algum tipo de religião, alguma crença, eu realmente não tenho nada, eu sigo a minha vida, assim, normalmente eu não, realmente não acredito em nada. E eu acredito que o Anubis seja a mesma coisa. Eu nunca tive esse tipo de papo com ele, para falar a verdade. Sei. Mas até porque, para mim, não é algo que interfira, né, ele ter algum tipo de religião, assim, ele chega a ser até mais anticristão do que eu. Tipo assim, eu não. Tipo assim, eu não me importo, mas ao mesmo tempo eu não gosto, sabe? Enfim. Mas ele Sei. realmente odeia mesmo. Caralho. E eu nunca cheguei a perguntar para ele se ele tinha algum tipo de religião, mas eu acredito que não também. Eu acredito que ele também não acredite em nada, tanto, sei lá, paganismo, sei lá, candomblé, quimbanda, com certeza não, porque ele nunca chegou a falar, nunca chegou a demonstrar nem nada do tipo. Então, o Gunther Krieg é basicamente ingrado, assim, por ateus, né, digamos assim. A gente não acredita em Ah, nada e só no ódio contra o cristianismo mesmo. caralho, foda, cara. Muito legal. E espero que isso cresça mais ainda, que se fortaleça a banda de vocês, né, cara? Porque já tô. Sei que é um álbum recente de vocês, né, cara? Ele lançou agora em 2025, né? Mas eu já quero ver coisa nova do Gothic Krieg. Depois vocês têm que fazer uma camiseta aí. Depois eu vou te mandar os meus dados para você poder enviar o material físico da banda também. Que eu quero ter o CD da banda também, né? Pode ser que eu nunca ouça o CD, mas vai estar aqui, né? Você ouviu já digitalmente o quê? Umas 3 vezes, né, que você disse? Então, tipo assim, Exatamente, já tá ótimo, sabe? né? Tô divulgando pra galera também poder dar uma ouvida também, eu conhecer mais a banda, cara. E assim, como quando vocês estiverem aqui em São Paulo, você aí, o seu colega de Assis, daqui no interior de São Paulo, você tá aqui no Rio,
quando vocês vierem para cá, cara, só me avisar, trocar uma ideia, a gente sair para trocar uma ideia, beber alguma coisa. Vocês serão sempre bem-vindos por aqui, cara. E Sim, aí, sim. Alonso, para a gente poder encerrar caminhando para o fim, que a live já passou de 1 hora, me fala aí sobre o que você pensa em fazer com a banda, o que você tem para o futuro da banda, tá? É o primeiro ponto, certo? Uhum. E aí eu vou te pedir logo na sequência que você faça o encerramento, cara. Que você possa falar alguma coisa aí sobre você, da banda aí, que você encerre a nossa live aí. E é isso, meu caro. Já posso adiantar que foi um prazer imenso bater esse papo, né? Desculpa, Nessa cara. Prazer é meu, quarta-feira, não, prazer é né? meu. Quinta-feira batendo um papo aqui sobre black metal aqui, né, cara? Então isso é muito bom, mostrando que a cena tá viva, a cena tá crescendo, a galera nova tá aparecendo. Espero aí que nós aqui morramos todos e que vocês continuem aí, cara, continuando esse legado aí do black metal. As palavras são todas tuas aí, Alósteros. Fala o que você quiser, meu caro. Vamos lá. Qual que era o primeiro ponto mesmo, que eu já esqueci? Perdão. Primeiro ponto, fala o que a banda tem pro futuro aí. Sim. Cara, acho que eu queria muito realmente crescer, né? Crescer assim no cenário do black metal. Realmente, como a gente já abordou aqui, não tem como a gente sair, né, dessa nossa bolha do black metal, porque realmente muita gente não vai gostar, enfim, vai ter o preconceito sempre, né? Mas eu queria realmente ter um certo reconhecimento assim com a banda, sabe? Ao ponto de conseguir fazer algum tipo de show. Acho que o maior objetivo assim meu é fazer um show, alguma apresentação assim. Realmente é difícil porque só tem 2 integrantes, né? Que é eu Sim. de instrumentista e o Anubius de vocalista, sabe? Mas eu acho que Certo. esse é o meu maior objetivo. Eu acho que além disso tá praticamente tudo eu consigo. Eu já tenho material físico, eu já tipo, fita, sabe? Eu consigo fazer algum, como é que é, videoclipe, sabe? Certo. Tanto que a gente ia fazer o clipe pro Chronicles of Domination, só que, infelizmente, aconteceu um probleminha com a cachorra do Anubius, aí ele teve que gastar um dinheirão lá, que ia para passagem e tudo mais, para hospedagem do hotel. Putz, É caralho. complicado. Aí a gente acabou adiando para um próximo lançamento que a gente está produzindo aos pouquinhos, né? Eu não vou dizer como foi o Chronicles of Domination, né? Que a gente estava produzindo praticamente todo dia, mexendo nas músicas e tudo mais. Às vezes batia uma falta de criatividade e tudo mais, mas praticamente todo dia eu estava mexendo. Mais aos pouquinhos, porque né, ainda está recente, mas eu estou respondendo muita gente, atenção que estão chegando na gente, né? Mas aos pouquinhos a gente está produzindo aí um material que está, assim, um pouquinho diferente do Chronicles of Domination, né? Mas ainda assim seguindo ali de um pouquinho mais limpo, mais melódico e tudo mais. Obviamente, a gente descobriu mais bandas, eu descobri mais bandas e tudo mais, então o som pode ter alterado um pouquinho, mas ainda assim tá na mesma linha, né? Enfim. Certo, certo. E agora são suas últimas palavras para você se despedir da galera aí, deixa sua mensagem, fala o que você quiser aí para poder se despedir da galera, deixar a mensagem final aí para. Não é uma mensagem não direito, cara, mas acho que é isso aí, né? Vamos que vamos crescer, tá ligado? Pra quem tá entrando agora, realmente é complicado aí essa parada de aceitar, né? Tipo, bandas assim mais polêmicas e tudo mais, mas enfim, acontece, né? E é isso Certo. aí, acho que eu queria mandar um abraço aqui para Anubis, né? Para todo mundo da Madre, na verdade. Pra falar a verdade, acho que todo Madre merece um oi, um abraço e tudo mais. Acho que todo mundo parte da minha jornada de voltar com o Butterkrieg, né? Principalmente o Vitor, o Amon e esses dois, principalmente, né? Que é o Vitor é do Alfarim e o Amon do Amon Blood. Duas bandas aí do Butterkrieg também, que eu até recomendo você dar um ouvido depois, qualquer coisa eu te mando o nome Manda. aí pelo WhatsApp. Mas enfim, Pode mandar. acho que é isso, eu não tenho muitas considerações finais, eu acho que só um tchau tá perfeito. Beleza, cara. E depois, mantenha essa galera aí unida no black metal de vocês aí, cara. Faz esse grupo aí crescer aí, cara.
para se tornar uma nova wave aí de bandas e projetos de black metal aí do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Então, você que está envolvido com essa galera, motiva eles a ficar nessa cena aí, Claro, a claro. produzir material. Futuramente, quando tiver algum material produzido, ou quiserem fazer uma entrevista, me dá um toque aí. Tiver Sim, material para sim. mandar, pode mandar no WhatsApp aí para mim, cara. Então, suporte vocês já têm, cara, que é geralmente o que falta, né, cara? Falta Sim, suporte sim, nessa sim. parte da cena. Então, o que vocês precisarem aí, podem contar comigo aí. Vocês têm meu WhatsApp, tem o meu perfil lá no Instagram. Só mandar um salve e vamos continuar nossa luta aí, nossa caminhada É pagã, isso. anticristã, beleza? Tamo junto aí, vou encerrar aqui a live, meu querido, tá? Então, Tamo tenha uma boa junto, cara. tarde aí. Qualquer coisa, só me Ah, chamar, ah. beleza? Tamo Falou. junto. Valeu.